Existe uma cena que talvez você conheça bem demais. Você digita uma mensagem inteira, com calma, escolhendo cada palavra. Relê tudo mais de uma vez, quase satisfeito com o que escreveu. E depois apaga cada palavra, uma por uma, até sobrar só o cursor piscando sozinho na tela vazia. Isso já aconteceu com você mais de uma vez, não é mesmo? Você quase pede aquele aumento que merece. Quase termina aquele relacionamento que já não faz sentido. Quase muda de cidade. Quase diz o que realmente sente. Quase começa de novo. E no último segundo, alguma coisa dentro de você puxa o freio com força, sem aviso nenhum, sem uma explicação clara. Talvez você já tenha se culpado por isso, mais vezes do que gostaria de admitir, chamado a si mesmo de covarde, de indeciso, de alguém que sempre estraga as próprias chances antes que elas cheguem perto demais. Mas existe uma explicação bem diferente, muito mais silenciosa do que a culpa costuma ser. Talvez essa força que te freia não esteja tentando te sabotar de propósito. Talvez ela esteja, na verdade, tentando te proteger de algo que um dia foi realmente perigoso para você. Só que esse perigo já passou há muito tempo e ninguém nunca avisou essa parte sua. Carl Jung chamava isso de conteúdo inconsciente. Aquilo que a gente não vê diretamente, mas que continua decidindo por baixo dos panos, todos os dias. Uma criança que aprendeu a se calar cedo, para não ser rejeitada pela própria família. Um adulto que aprendeu a recuar sempre, para nunca mais ser abandonado outra vez. Esses aprendizados antigos não desaparecem sozinhos com o simples passar do tempo. Eles ficam guardados, esperando o momento certo, disfarçados de instinto, disfarçados de cautela, disfarçados de puro bom senso. Neste vídeo, você vai entender por que essa mão invisível segura tanta coisa boa longe de você, mesmo sem sua permissão, e vai descobrir que confiar no processo não significa forçar essa mão a soltar de uma vez, a força bruta. Significa entender por que ela aperta tanto assim, e devagar, ensinar para ela que agora é seguro deixar ir. No final deste vídeo, uma pergunta vai ficar bem clara dentro da sua cabeça. O que você, inteiro, realmente escolheria se essa mão antiga finalmente relaxasse? Talvez você já tenha tentado responder essa pergunta com atitude, e não só com palavras bonitas. Trocou de cidade, pensando que um novo endereço resolveria tudo de vez, para sempre. Trocou de emprego, achando que um crachá diferente traria outra sensação por dentro. Trocou até de parceiro, esperando finalmente escapar daquele mesmo aperto no peito. E depois de um tempo, sem você nem perceber direito, a sensação antiga voltou a bater na porta com calma. A mesma invisibilidade de sempre, a mesma rejeição conhecida, o mesmo medo de não ser suficiente para ninguém ao redor. Isso não significa que você está condenado a repetir tudo isso para sempre, sem escapatória nenhuma. Significa apenas que o problema nunca esteve só no lugar, no emprego ou na pessoa ao lado. O inconsciente não é nada místico, mesmo que pareça algo distante e complicado. É simplesmente tudo aquilo que influencia suas escolhas, sem pedir sua opinião antes de agir. Memórias emocionais guardadas bem fundo, quase esquecidas com o tempo. Crenças formadas ainda na infância, sem que você escolhesse nada. Feridas que nunca fecharam direito, mesmo depois de tantos anos passados. Existe um nome para uma parte importante disso tudo: projeção. Muitas vezes, você não enxerga a outra pessoa exatamente como ela é de verdade. Você enxerga, misturado ali, aquilo que teme dentro de si mesmo, ou aquilo que deseja, e nunca teve coragem de admitir em voz alta para ninguém. É como entrar em casas diferentes, por portas completamente diferentes, e sempre acabar chegando ao mesmo cômodo no fundo do corredor escuro. Os móveis mudam de lugar. Os rostos mudam de nome, mas a ferida encontrada lá dentro continua sendo, no fundo, exatamente a mesma de sempre. Por isso, a realidade nem sempre responde ao que você diz que quer, na frente dos outros, com aquele sorriso confiante no rosto. Ela também responde àquilo que ainda está escondido, empurrando por baixo, com muito mais força do que qualquer palavra. E se uma parte sua deseja mudar de verdade,
Resta agora uma pergunta desconfortável para carregar daqui para frente. Que outra parte, mais antiga e muito mais assustada, continua protegendo esse padrão com unhas e dentes? Essa parte antiga e assustada tem um nome dentro da psicologia de Carl Jung. Ele chamava isso de sombra, e o conflito que ela cria é muito mais comum do que você imagina. Na vida de quase todo mundo ao seu redor, todos os dias, o tempo inteiro, o seu lado consciente deseja amor, paz, reconhecimento e uma vida bem diferente da que você tem hoje. Mas uma parte escondida dentro de você teme, profundamente, o que pode acontecer se esses desejos realmente se realizarem de verdade, sem aviso prévio nenhum. Repare em algumas situações do seu próprio dia a dia, sem nenhum julgamento sobre si mesmo, apenas observando com calma. Você deseja amor de verdade, mas acaba escolhendo pessoas indisponíveis, distantes ou inconstantes demais. Você quer reconhecimento no trabalho, mas recua exatamente na hora em que precisa aparecer e ser visto por todos. Você busca paz, mas se sente estranhamente atraído por situações de caos e confusão constante à sua volta. Você tenta impor um limite simples, e a culpa chega antes mesmo da frase terminar de sair da sua boca. É como dirigir um carro com um pé pisando fundo no acelerador e o outro pé, ao mesmo tempo, pisando com força no freio. Uma parte sua empurra para frente, usando toda a força que consegue reunir naquele momento difícil. A outra parte segura firme, acreditando estar te protegendo de algum perigo real e concreto. E a sombra não guarda dentro dela apenas raiva reprimida ou desejos considerados proibidos pela família. Ela também guarda coragem, criatividade e limites que você abandonou um dia, só para continuar sendo aceito por alguém importante para você. Se você reconheceu alguma dessas cenas agora, entenda uma coisa com bastante clareza. Você não repete esses comportamentos porque deseja sofrer, ou porque gosta secretamente de se sabotar sem motivo nenhum. Você está, na verdade, tentando se proteger de algo que um dia aprendeu a considerar perigoso demais para a sua sobrevivência emocional. E a pergunta que fica agora é simples, mas bastante incômoda de responder com sinceridade total. Como essa parte escondida consegue assumir o controle, antes mesmo de você perceber o que está acontecendo com você? A resposta está em algo que Jung chamava de complexo, um núcleo emocional formado lá atrás, na sua própria história, que pode assumir o comando das suas reações em poucos segundos, sem aviso. Não é um defeito de caráter, e também não é falta de força de vontade sua. É um mecanismo antigo, instalado quando você era pequeno demais para se defender de outra forma qualquer. E esse mecanismo continua ativo, mesmo hoje, décadas depois de ter sido criado pela primeira vez, sem que ninguém à sua volta percebesse. Observe como isso aparece na prática, no seu próprio dia a dia comum e repetitivo. Uma crítica pequena, quase inofensiva, provoca uma reação totalmente desproporcional dentro de você. O silêncio de alguém querido é interpretado, na hora, como abandono definitivo e irreversível. Uma boa oportunidade surge, e uma tensão estranha aperta o seu peito sem nenhuma explicação lógica aparente. Um erro pequeno acontece, e uma vergonha enorme toma conta do seu corpo inteiro, antes mesmo da mente entender direito o que houve ali. É como um alarme antigo disparando dentro de uma casa onde o perigo real já não existe mais há muito tempo. O som é o mesmo, ensurdecedor, urgente, cheio de uma emergência que já passou faz tempo, mas a ameaça que o ativou desapareceu há anos, talvez décadas inteiras atrás, sem deixar aviso. Nesses momentos, você não está reagindo somente ao que está acontecendo agora, bem na sua frente. Uma parte inteira da sua história também está reagindo, ao mesmo tempo, escondida por trás da sua própria reação imediata. Isso não é fraqueza, e muito menos falta de inteligência emocional da sua parte. É um padrão aprendido, cedo demais, em um momento em que você não tinha escolha nenhuma disponível. E aquilo que foi aprendido, ao longo de anos, também pode, com o tempo certo, ser percebido e transformado aos poucos, sem pressa nenhuma.
Perceber o instante exato em que o complexo é ativado já cria um pequeno espaço entre a emoção e a reação automática que segue depois. E é exatamente nesse pequeno espaço, silencioso e quase invisível, que a liberdade de verdade começa, enfim, a nascer dentro de você. Existe uma máscara que você aprendeu a usar tão bem, com o tempo, que quase esqueceu que era uma máscara. Jung chamava isso de persona, a identidade que você construiu para funcionar no mundo, para agradar, para sobreviver dentro da própria família e da sociedade inteira. Ela não é uma mentira, e você não precisa se sentir culpado por usá-la todos os dias da sua vida. Ela é necessária, mas se transforma em prisão no momento exato em que você passa a acreditar que é só isso, e nada além disso, para sempre. Talvez você reconheça algumas dessas pessoas, ou até reconheça a si mesmo em uma delas agora mesmo. A pessoa considerada forte, que nunca consegue pedir ajuda, mesmo quando está afundando por dentro em silêncio absoluto. A pessoa boazinha, que nunca estabelece um limite claro e engole tudo sozinha, sem reclamar de nada. A pessoa independente, que teme intimidade real e mantém todo mundo a uma distância segura o tempo todo. A pessoa espiritualizada, que reprime raiva e tristeza, fingindo estar sempre em paz com tudo. Confiar no processo não é uma técnica que se pratica por 5 minutos antes de dormir todas as noites. É deixar de viver exclusivamente atrás da máscara e começar a agir de acordo com uma verdade mais profunda dentro de você. Jung falava de um centro organizador da psique, chamado Self. Ele busca reunir todas as partes rejeitadas e conduzir você em direção a algo mais completo e inteiro de novo. Imagine a máscara começando a rachar bem devagar, quase sem nenhum barulho. Imagine uma bússola interna, tentando apontar de volta para o centro verdadeiro. Essa nova identidade aparece em gestos pequenos, quase imperceptíveis no começo dessa jornada inteira. Dizer não, sem precisar se justificar por 10 minutos inteiros toda vez. Admitir um desejo verdadeiro, mesmo sentindo vergonha ao falar em voz alta. Abandonar a necessidade constante de aprovação alheia. Devagar, um dia de cada vez que passa. Fazer uma escolha coerente, mesmo sentindo medo genuíno na hora exata de decidir algo importante. Mas como confiar nessa direção nova, quando praticamente nada do lado de fora parece confirmar que você está certo? Aqui chega o verdadeiro teste da confiança. Talvez o momento mais difícil de todo esse caminho inteiro. É quando a antiga identidade já não serve mais para você, mas a nova ainda não ganhou nenhuma forma clara. Você perde o interesse por coisas que antes te definiam por completo, sem saber bem porquê. Se afasta de relações antigas, sem conseguir explicar exatamente o motivo real disso. Sente uma vontade estranha de silêncio e uma dificuldade real de enxergar o futuro à frente. Essa fase não precisa ser interpretada, automaticamente, como um fracasso pessoal da sua parte. Ela pode representar, na verdade, uma reorganização profunda dentro de você mesmo, em silêncio total. Pense em uma semente plantada na terra escura, bem no fundo de um jardim qualquer. Ninguém desenterra essa semente todos os dias, só para verificar se ela já está crescendo por dentro. Parte da transformação mais importante acontece assim, escondida, muito antes de produzir qualquer resultado visível para os outros. As mesmas imagens aparecem em outros lugares da natureza, se você prestar bastante atenção nelas. O casulo fechado, parado, enquanto algo se transforma completamente por dentro dele, devagar. A pele antiga de uma cobra, que precisa ser deixada para trás, sem saudade nenhuma. A noite mais escura, sempre bem antes do amanhecer chegar de verdade, sem falhar. Confiar, no sentido que Jung descrevia, não é ter certeza absoluta de que tudo vai acontecer exatamente como você deseja. É conseguir permanecer ao lado de si mesmo, enquanto o sentido ainda está sendo formado, aos poucos. Às vezes, coincidências carregadas de significado aparecem exatamente nesse período de vazio aparente e silencioso. Jung chamava isso de sincronicidade, percebida por uma consciência mais atenta ao que acontece ao redor dela. Isso não significa que o universo obedece literalmente aos seus pensamentos,
como uma ordem qualquer dada. Significa apenas que, quando você presta mais atenção, começa a notar conexões que antes passavam completamente despercebidas. E o que vai determinar, no fundo, se esse período será visto como abandono ou como uma verdadeira transformação. Duas pessoas podem viver o mesmo acontecimento, exatamente na mesma semana, e sair dali com experiências internas completamente diferentes uma da outra, sem exceção. Isso acontece porque cada uma interpreta a realidade através de filtros emocionais distintos, construídos ao longo de muitos anos de vida. Mudar essa interpretação não significa negar fatos reais, romantizar sofrimento ou aceitar qualquer tipo de abuso silenciosamente. Significa apenas separar o que realmente aconteceu agora, das feridas e projeções que sua mente acrescenta por cima, sem você perceber. Veja como isso aparece em situações comuns, quase banais no seu dia a dia normal e repetitivo. Um atraso de poucos minutos é interpretado, na hora, como prova de que você é incapaz. Uma distância passageira se transforma, dentro da sua cabeça, em rejeição definitiva e total. Você idealiza alguém rapidamente e escolhe ignorar sinais claros que já estavam bem visíveis ali. Você coloca no outro a força, a beleza ou a coragem que você mesmo ainda não reconhece dentro de si. É como limpar um espelho embaçado e descobrir que parte da imagem, na verdade, sempre foi sua. Existe uma prática simples para os momentos de reação mais intensa, quando tudo parece confuso demais para pensar direito. Pergunte a si mesmo, com calma, o que realmente aconteceu, sem nenhum exagero na história. Depois pergunte o que você interpretou por cima disso, misturado com sua própria história antiga. Em seguida, pergunte qual ferida antiga foi ativada bem naquele instante específico e delicado. E, finalmente, pergunte qual resposta representa a pessoa que você está, aos poucos, se tornando de verdade agora. Se você já compreendeu que não precisa enxergar o caminho inteiro para continuar avançando com confiança, escreva agora mesmo nos comentários esta frase: eu confio no meu processo. Escrever isso não é apenas um gesto simbólico e bonito, mas um pequeno compromisso silencioso com essa nova forma de caminhar, porque existe, logo à frente, uma compreensão final capaz de reunir tudo isso: a sombra, a confiança, a identidade e o próprio destino em uma única peça. Agora todas as peças finalmente se encontram, formando um único desenho completo diante de você. A realidade não começa a responder porque você aprendeu a controlar o mundo com pensamentos positivos. Ela começa a parecer diferente porque os padrões inconscientes deixam de controlar suas escolhas, suas interpretações e seus relacionamentos. A sombra que você aprendeu a escutar, o complexo que você aprendeu a reconhecer, a máscara que começou a rachar, tudo isso trabalhou junto, em silêncio, até este exato momento da sua vida inteira. Os resultados dessa integração aparecem de formas bem concretas, no seu dia a dia comum e real. Você começa a perceber oportunidades que antes passavam completamente despercebidas, sem nenhum motivo aparente. Escolhe relações mais saudáveis, quase sem esforço consciente, como se algo dentro de você já soubesse o caminho certo. Estabelece limites com mais naturalidade e interrompe reações automáticas antes que tomem conta de tudo. Tolera a incerteza sem entrar em pânico e age com uma coerência que antes parecia impossível de alcançar sozinho. A vida não começa a responder porque você conseguiu controlá-la com força de vontade pura. Ela começa a responder porque o seu passado, enfim, deixou de controlar você por dentro, silenciosamente. O caminho nunca aparece inteiro de uma só vez. Desde o primeiro passo que você dá, ele se ilumina apenas diante do próximo passo, como uma lanterna caminhando junto com você na escuridão. E a mandala, aquele símbolo antigo do retorno ao centro, representa exatamente isso. A reunião das partes que um dia foram separadas com dor. Você vai continuar chamando de destino aquilo que o seu inconsciente insiste em repetir sem parar? Ou vai começar, a partir de hoje, a participar conscientemente da pessoa que está se tornando aos poucos, dia após dia?
Se você decidiu, agora, parar de fugir das partes que ainda precisam ser integradas, escreva nos comentários esta frase: eu não fujo mais de mim. Se este vídeo chegou até você no momento certo, considere se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso hoje.